a Constituição fala a respeito do direito de moradia? O poder público tem obrigação de dar de graça moradia para todas as pessoas do país? Pois é. A nossa Constituição brasileira é a Constituição mais detalhista do mundo, é a Constituição que mais reconhece direitos fundamentais em todo o planeta. Para se ter uma ideia, a Constituição da Alemanha dá ao cidadão alemão 30 direitos fundamentais, a Constituição brasileira dá mais de 130. Nós temos muitos direitos, como nenhum cidadão tem no mundo inteiro. E foi incluído o direito à moradia na nossa Constituição de maneira expressa. Sim. E há uma tendência hoje, e não é de hoje, isso vem de 70 anos, de se interpretar a Constituição no sentido de tirar dela a maior concretude possível em termos de direitos. Então é possível dizer, sim, o direito à moradia é um direito fundamental, mas é um direito fundamental que convive com muitos outros direitos e que se submete a um orçamento do Estado. Então, nós temos o direito à moradia previsto na Constituição e o simples fato disso estar escrito na Constituição cria uma responsabilidade e um dever para o Estado brasileiro nos seus 3 níveis de governo, no sentido de dar realização a esse direito. Eu penso assim, o texto constitucional positivou o direito. Agora, os legislativos federal, estaduais e municipais precisam tornar efetivo esse direito por meio de uma regulamentação que tenha relação com as condições econômicas, políticas e sociais de cada território, de cada município, de cada estado. E nós precisamos também contar, e isso é uma realidade no Brasil hoje, com a intervenção do Poder Judiciário, no sentido de dar essa concretização final ao direito. E isso vem acontecendo por conta daquilo que todos nós chamamos e criticamos como o ativismo judiciário. Muito melhor do que contar com uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou com uma decisão de um juiz federal ou de um juiz estadual, é nós contarmos com uma legislação que tente criar as condições necessárias para que as pessoas possam receber do Estado o auxílio no sentido de ter um lugar para morar. Professor, eu não sou especialista em direito brasileiro e muito menos de qualquer outro país. Mas, por exemplo, a Alemanha garante 30 direitos. A Constituição americana tem 13... são 13... São pouquíssimos artigos e se você traduzir isso em textos, são uns 120 mais ou menos. Mas temos que lembrar uma coisa, em relação à Constituição americana, todas as decisões que a Suprema Corte tomou em termos de matéria constitucional nesses últimos 200 anos, tudo isso é norma constitucional americana. Mas a base são 13 princípios. Isso. Aí nós temos aqui 130 garantias. Vamos lá, eu acho que fazer uma pergunta simples para quem está em casa e para a gente também. Qual país funciona melhor, a Alemanha ou o Brasil? Com certeza, a Alemanha funciona melhor que o Brasil, os Estados Unidos funcionam melhor que o Brasil. Não precisamos entrar nem nesse debate, porque não é um debate, é só uma constatação simples. Inclusive nas garantias de saúde, educação e até de moradia. Na Constituição alemã ou nessas garantias básicas, está lá que tem direito à moradia, o alemão? Não está. Direito, não. Como é que funciona? Expressa em relação a isso. Lá não está expresso e funciona. Aqui está expresso e, além de não funcionar, cria um paradigma complicado, porque assim, eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que na nossa Constituição não está dizendo assim, todo brasileiro pobre tem direito à moradia. Está dizendo que todo mundo tem direito à moradia. É isso. Mas não está dizendo lá que o governo tem que dar de graça a moradia. Ele tem direito a ter a moradia. Também não está dito isso. Não é? Com certeza, com certeza. Como é que faz? Porque fica muito interpretativo. Olha, a língua portuguesa é muito rica nessas interpretações. Antes do Estado de Direito entre nós, antes de nós termos a Constituição de 1988, as nossas constituições anteriores, de 46, 67, 69, ela já fazia promessas desse tipo.
E a doutrina constitucional e os tribunais entendiam essas promessas como meras normas programáticas. O que, na verdade, criava uma válvula de escape para o governo no sentido da realização desses direitos. A partir da nossa Constituição de 1988, começa-se a pensar que os textos constitucionais precisam ser interpretados de uma maneira diferente, não como uma vaga promessa, como um programa, mas como um dever imposto ao Estado no sentido de se mover, no sentido da realização daquela perspectiva posta na Constituição. Então, é mais do que norma programática, mas não se pode dizer que cada cidadão tenha o direito a uma determinada moradia e que possa ir ao Poder Judiciário atrás dessa moradia. Então, mas precisa o nosso Estado reconhecer essa responsabilidade como sua e mover-se no sentido de criar políticas públicas para que o direito à moradia seja dado. Deixa eu fazer referência a um instrumento jurídico muito importante, surgido há algum tempo, e que tem sido utilizado por centenas, ou diria milhares de municípios no Brasil. Nós temos 5.565 municípios no Brasil, que é a concessão de uso especial. Então imagine, um município ele tem um determinado terreno que é dele, e ele tem um problema social na cidade, ele tem lá alguns milhares de pessoas que não têm moradia. Esse município cria as condições mínimas de arruamento, cria as casas em alvenaria com um mínimo de conforto, com luz, com água, não é? Com energia elétrica, e concede às pessoas necessitadas, a título de concessão de uso especial, o uso dessa moradia. Realiza-se, assim, o direito à moradia, sem que a pessoa tenha se tornado proprietária. Ela pode perder. É um ato administrativo unilateral do município em relação a essas pessoas necessitadas. E para a concessão efetiva desse direito, é necessário que a lei municipal crie todos os requisitos. Claro que somente pessoas pobres, pessoas que não têm um imóvel, pessoas que têm até uma determinada faixa de renda. Esse tipo de detalhamento precisa ser realizado dentro de cada município por meio de lei municipal, para dar efetividade a esse instrumento que se chama concessão de uso especial. Agora, voltando para São Paulo. São Paulo é uma loucura. É isso que eu ia falar. São Paulo é uma loucura. Eu comentei hoje no programa, na hora do almoço, dizendo o seguinte: na minha opinião, é mais fácil ser presidente da República do que ser governador do estado de São Paulo. E eu acho que é mais fácil ser governador do estado de São Paulo do que ser prefeito da cidade de São Paulo. Os problemas são gigantescos. E eles batem à sua porta todos os dias. Então, é muito difícil realizar todas essas coisas, né? Essas pessoas hoje que não têm teto, elas perambulam pelos centros das grandes cidades de São Paulo, é exatamente isso que acontece. Existe uma centena de prédios não funcionando no centro de São Paulo, e esses prédios estão sendo sistematicamente ocupados, e as pessoas dizem, nós temos direito de estar aqui, e ponto final. Por falta de uma intervenção, de um controle, de uma fiscalização e de uma política pública efetiva da cidade de São Paulo em relação ao seu teto.